Oi, seja muito bem-vinda ao canal Notório Connect. Muito prazer, meu nome é Mariângela e o vídeo de hoje eu vim trazer para vocês uma lenda urbana. Você conhece a história do túmulo acorrentado? A história do menino Murilo que caiu da torre de uma igreja? Então, essa história ela aconteceu há 91 anos. E foi uma tragédia. Essa tragédia acabou entrando para o imaginário popular da cidade de Queluz, atual Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais. Sim, essa é uma lenda urbana brasileira. E foi assim, no dia 29 de maio de 1929, por volta das 8 horas, o menor Murilo Arcanjo Araújo foi precipitado da torre da matriz de Nossa Senhora da Conceição e caiu no passeio, sendo que ele morreu na hora, fraturando o crânio, e a população ficou super abalada, né? Então, naquela época, as coroações de maio eram muito festivas, né? E o pároco da matriz, ele era o Padre Barreto. E as noites costumavam tocar os sinos. Segundo Antônio Perdigão, no seu livro Del Vila Real de Queluz, a Conselheira Lafayette, na página 43 e 44, ele fala a respeito do Murilo. Então, ouçam o que ele fala. Um sadio menino de 13 anos, ele era um dos coroinhas que ajudavam o Padre Barreto. Alegre, querido por todos, era uma espécie de líder entre seus colegas. O antigo sino da matriz era grande e pesado. Havia certas solenidades da igreja em que o sino deveria ser dobrado, né? Isto é, dar uma volta completa dentro da torre. E certa noite, após as rezas que se realizavam no mês de maio, Murilo, acompanhado de alguns colegas e sem permissão do padre, resolveu imitar o Marcos, dobrando o sino, e depois tentaram pará-lo. Havia uma enorme diferença que ele ignorava. Ele era o menorzinho, mais mionzinho. E aí a diferença que ele ignorava era essa, a estatura e a força. Murilo era leve, baixo, braços curtos e não conseguiu se igualar ao forte Marcos. No momento, ele usava uma rodada capa de lã, pois era inverno rigoroso, e quando o sino estava com a boca para cima, em velocidade, Murilo tentou abraçar a parte da madeira e não conseguiu segurá-la e foi lançado para fora da torre, caindo nas pedras do chão. Ele teve morte instantânea. Segundo o jornal da época, o jornal de Queluz, de 1º de junho de 1929, diz que ele caiu da torre numa altura de 20 metros. A tragédia ocorreu numa quarta-feira, véspera da quinta-feira, dia 30, dia de Corpus Christi, e o jornal diz que ele foi enterrado no dia 30 e até choveu. Nota: Marcos era um ajudante na matriz. Murilo, ele era filho do tenente José Teixeira de Araújo e morava no bairro Rosário e era aluno da escola Domingos Bebiano. E de acordo com a placa do túmulo, diz que ele nasceu em 5 de janeiro de 1916 e faleceu aos 13 anos em 29 de maio de 1929 e está enterrado no cemitério Nossa Senhora da Conceição, e o túmulo tem formato de uma torre de igreja. Tem uma estampa de Santa Teresinha e localiza na entrada do cemitério, na quadra 2, Sepultura 33. Até aqui, tudo normal. O sobrenatural começa agora, a lenda começa agora. E agora eu vou contar para vocês as histórias que o povo conta em Conselheiro Lafayette.
Essa história ela aconteceu há muitos anos e assustou os moradores da cidade, né? Como bem eu falei para vocês, tinha um sino muito grande na matriz e o responsável por ele era o menino de 13 anos, Murilo. Todo dia, às 18 horas, ele largava a brincadeira com os amigos na praça e ia até a torre para tocar o sino. Num certo dia, a sua mão acabou ficando presa na corda enquanto ele badalava, e quando o sino girou, ele puxou o menino, que acabou sendo lançado da torre da igreja a mais de 20 metros. E após a sua morte, o sino da igreja começou a tocar sozinho todas as noites. Os moradores da cidade, assustados, pediram ao padre que fizesse um exorcismo ou algo do tipo para que parasse a assombração, mas nada que era feito parava as badaladas do sino à noite. Todas as noites, às 6 horas, o sino badalava, sem ninguém. Era algo que acontecia automático, sozinho. Até que um dia, alguém teve a ideia de passar correntes em volta do túmulo do menino Murilo. Não se sabe ao certo qual era a finalidade das correntes, mas funcionou. E aí, a partir desse dia, o sino não tocou mais. E essa é uma história real da cidade de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. O túmulo, ele ainda se encontra no cemitério Nossa Senhora da Conceição e é um dos primeiros e até hoje é cercado de correntes. E aí, você teria coragem de visitar esse túmulo? O que você acha dessa história? Será que realmente era o menino Murilo, que após a sua morte continuava tocando sino? Se você gostou dessa lenda urbana, deixe aqui o seu Ctrl+C, curte, comenta e compartilha, e até o próximo vídeo.